É sério. Se você está assistindo esse conjunto de aulas, desde a primeira aula até agora, estamos chegando na quarta aula aqui nesse tema de teoria da relatividade, acho que você deve estar ficando um pouquinho doido da cabeça já, né? Aquele conceito de tempo que a gente nunca parou para pensar, pra gente sempre foi aquele tempo de relógio, aquele tempo cronológico, né? Nunca paramos para pensar no tempo cósmico em si. Esse tempo que flui, a gente não consegue, a princípio, ainda hoje, voltar no passado ou acelerá-lo para chegar no futuro, né? A gente está começando a derrubar esses conceitos com Einstein. A gente começou lá na primeira aula derrubando a ideia de presente, visto que a luz tem uma velocidade e, portanto, ela leva um tempo para se propagar de um ponto ao outro, e quanto mais longe você estiver olhando, na verdade, mais no passado você está olhando. A ideia, a consequência disso é a distância do Sol até a Terra, 150 milhões de quilômetros. A luz, mesmo viajando 300 mil quilômetros por segundo, ela leva um tempo para chegar até aqui. Então, quando você olha para o Sol, essa luz que está chegando para a gente, na verdade, ela saiu 8 minutos, mais ou menos, né? 8 minutos atrás ela saiu do Sol. Se o Sol apagasse nesse exato momento, somente daqui a 8 minutos nós iremos perceber. Porque o último flash de luz que sai de lá ainda vai levar 8 minutos para chegar até nós. Ou então uma outra consequência que a gente pode pensar disso é o seguinte: imagina, tenta imaginar você que numa estrela que está a 60 milhões de anos-luz de distância da Terra, existe vida inteligente. E vamos supor que a gente mantenha contato, a gente consiga fazer uma foto de lá agora. Perdão, eu tire uma foto do satélite e esteja conseguindo ver. Essa foto, essa imagem que eu tenho agora no satélite, de quanto tempo que é? De 60 milhões de anos atrás. Se eles estivessem fazendo a mesma coisa que a gente, eles estariam vendo os dinossauros. Se eles tirassem uma foto nesse exato momento, eles estariam vendo os dinossauros, porque a imagem, a luz que está levando a imagem dos dinossauros, por exemplo, né, até lá, estaria chegando lá agora. Olha que coisa fantástica. Não é isso? Na aula anterior, a gente fez toda a fundamentação matemática da dilatação do tempo. Você viu que a gente saía por Pitágoras. Falei que aquilo era mero preciosismo e a gente vai trabalhar, na verdade, agora com aquela equação pronta, certo? Eu faço questão de demonstrar porque as pessoas acham às vezes que surgiu do nada, né? Uma mente brilhante como a de Einstein só poder ter criado aquilo lá. Na verdade, todo o brilho da mente dele, né, deu um novo sentido para aquela equação, como eu falei no começo e falei também na aula anterior, já existia. Hoje vamos trabalhar então com a matemática. Matemática daquela equação, certo? E eu vou trazer para a gente aqui um primeiro problema, uma primeira pergunta. O que aconteceria com a gente, por exemplo, se a gente entrasse numa nave e essa nave fosse capaz de viajar na velocidade da luz, certo? Existem inúmeras coisas que podem acontecer. A gente vai estar olhando para uma delas, que é a questão do tempo. O que aconteceria com o tempo, então, para aquela pessoa que está viajando na velocidade da luz? Bom, então vamos lá? Vamos ver o que aconteceria de acordo com a matemática, né? Eu tenho uma pessoa cuja velocidade dela passa a ser, portanto, a própria velocidade da luz. Não é isso? Certo? Ela está viajando lá 300 mil quilômetros por segundo. Então, o que aconteceria para ela? Então, olha o que acontece. A gente viu que a equação que nós temos é ΔT, o tempo que se passa, por exemplo, para alguém na Terra, é igual a ΔT0, que é o tempo que se passa para aquela pessoa que está viajando numa velocidade muito grande, certo? Tá? Dividido pela raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Não era isso que a gente tinha visto? Então, se eu trocar esse v, se eu substituir esse v, que é a velocidade que a pessoa viaja, e nesse caso, agora, para a gente, vai ser a própria velocidade da luz, eu vou trocar o v por c, porque c representa a velocidade da luz, que vale 300 mil km por segundo. Portanto, ΔT vai ser igual ao meu ΔT0, divididaço, olha aqui, pela raiz quadrada de 1 menos c ao quadrado dividido por c ao quadrado. Voltando, por que eu coloquei o c aqui ao invés de v? Porque a velocidade dele é a própria velocidade da luz. A pergunta é o que aconteceria com alguém que está viajando na velocidade da luz. Olha só isso aqui. Quanto que é c ao quadrado dividido por c ao quadrado? Vai dar 1, não é verdade? Então, olha, ΔT é igual a ΔT0 dividido pela raiz quadrada de 1 menos 1. C quadrado dividido por C quadrado dá 1. Qual
Qual é a raiz quadrada? Quanto que é 1 menos 1? Zero, não é verdade? Olha que loucura. ΔT igual a ΔT0 dividido pela raiz quadrada de zero. Qual é a raiz quadrada de zero? É zero. ΔT0 dividido por zero. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que é qualquer divisão de qualquer valor por zero? Eu digo assim, normalmente eu diria que se existisse um 11º mandamento na Bíblia, ou no Alcorão, ou qualquer livro sagrado que você imagine. Vamos pensar na Bíblia. Se existisse um 11º mandamento na Bíblia, esse mandamento seria: jamais dividirás por zero. Por que jamais dividirás por zero? Aliás, matemáticos e físicos fogem de uma divisão por zero exatamente como o diabo foge da cruz. Porque uma divisão por zero é algo muito grande. É algo que explode, sabe aonde? Lá no infinito. E se você... infinito, de tão grande que é. E aí, ó, complicou, porque o nosso universo é finito. Deixa eu te contar uma coisa. O nosso universo tem tamanho, ele está aumentando de tamanho de maneira acelerada. Ou seja, ele é finito, mas está crescendo. Como que eu tenho, então, um tempo que cabe no universo finito, sendo ele, então, infinito? Então, o que acontece aqui é que a gente tem um boom, né? Então, uma das interpretações é que o tempo vai para o infinito e a pessoa se perde no espaço-tempo. Essa seria uma consequência. Tenta fazer qualquer divisão na sua calculadora por zero. 5 dividido por zero, 2 dividido por zero, 1 dividido por zero. Ela vai apresentar um erro. E esse erro ele é feito exatamente para evitar que a calculadora fique calculando isso loucamente, certo? Senão ela travaria, tá? Então você já passa como um erro. Código de programação de computador, igual você está assistindo aí essa aula aqui pelo YouTube, no teu canal, na sua casa, na frente do seu computador, é exatamente isso. Se você tentar fazer uma programação aí e forçar uma divisão por zero, o próprio código, a própria linguagem de programação vai te falar: opa, meu amigo, erro, nem tenta fazer isso porque não vai dar certo, tá? Então, para quem está viajando na velocidade da luz, o tempo se tornaria infinito. Você ia se perder, literalmente, no espaço e tempo, porque espaço e tempo são indissociáveis. Nós vivemos num mundo que a gente consegue aqui perceber, na verdade não são 3 dimensões quando você olha no seu quarto, por exemplo, largura, comprimento e altura. Esse mundo tridimensional que a gente imagina, não, a gente vive num mundo quadridimensional. Existe o tempo. E tempo e espaço são indissociáveis. Então, se você se perde no tempo, você se perde no espaço. Legal? Isso aconteceria se você viajasse na velocidade da luz. Olha que loucura! Até aqui tá tudo bem? Então, o que eu quero fazer agora é trazer uma aplicação com conta mesmo, né? Assim, que vai dar um resultado, valor, né, numérico, que não seja zero, que não seja infinito para o nosso cálculo aqui. Algo que poderia, por exemplo, cair no vestibular, que isso vem acontecendo, certo? Eu trouxe esse exercício aqui de aplicação, que eu criei aqui rapidinho, para a gente ver o que vai acontecer, até para fazer aí algumas comparações. Qual que é a ideia desse exercício? Olha, dois irmãos idênticos, com 20 anos de idade, ó, faltou um aqui, ó, tá vendo? De idade, ganham um prêmio em que somente um deles poderá viajar em uma nave por 10 anos com 80% da velocidade da luz. Então a velocidade, ó, o tempo que vai passar para quem está viajando, o delta T0, para aquela pessoa que está viajando dentro da nave, são 10 anos. Eu vou deixar isso aqui anotado para a gente. E com qual velocidade que ele vai viajar? 80% da velocidade da luz. Então, 80% de C, que matematicamente eu posso escrever como sendo 0,8C. Se fosse 1 vezes C, era 100%. Se fosse 50% da velocidade da luz, seria metade, portanto, meio C, e assim por em diante. Ok? Quando um dos gêmeos retornar à Terra, ou seja, está viajando, seu irmão estará mais velho ou mais novo? Quanto tempo? Então vamos ver quanto tempo passou para quem estava na Terra? Ó, acabamos de calcular lá que ΔT, vamos retomar a equação, é igual a ΔT0, ou seja, o tempo que se passa para alguém, por exemplo, na Terra, é igual ao tempo que se passa para alguém num referencial inercial, ou seja, a pessoa que está viajando com a velocidade próxima da luz, dividido por esse fator aqui, ó. Que a gente vai ver para frente, mais na frente, ele vai se repetir várias vezes. Então, esse fator a gente chama de fator de Lorentz, que exatamente foi Lorentz que desenvolveu lá atrás, né? A interpretação de Einstein aqui que foi diferente. 1 menos v² sobre c²
para reforçar a nossa equação aqui. Portanto, nós temos que ΔT é igual o tempo que se passou para aquela pessoa que estava viajando a 80% da velocidade da luz é de 10 anos. Então, se eu estou entrando com o tempo em anos, a minha resposta também vai sair em anos, ok? Então, dividido pela raiz quadrada de 1 menos. Qual que é a velocidade dele? 0,8c. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, 0,8c, porque isso aqui está ao quadrado, dividido por c quadrado, ok? Vou trazer meu cálculo aqui para cima. Ficou feia essa seta, né? Vou trazer o cálculo aqui para cima, agora ficou melhor. Então vai ficar ΔT é igual a 10 que divide raiz quadrada de 1 menos. Quanto que é zero? Uma multiplicação, né? 0,8 ao quadrado e c ao quadrado. 0,8 ao quadrado vai dar 0,64. E c ao quadrado vai ser c quadrado. Tudo isso aqui está dentro da raiz, tá? Então deixa eu esticar ela aqui para você não se perder. Dividido por c quadrado. Como esses dois estão, esse c quadrado está multiplicando 0,64, eu posso simplificar aqui. E fiquei então com ΔT é igual a 10 dividido por raiz quadrada de 1 menos 0,64. Ok? Vou puxar aqui para cima novamente. Então, o meu tempo, ΔT, vai ser 10 dividido pela raiz quadrada de 0,36, que é 1 menos 0,64, ok? ΔT, portanto, a gente vai ter aí 10 dividido por 0,6, né? 0,6 é a raiz quadrada de 0,36, e 10 dividido por 0,6, se você fizer essa conta, vai dar um tempo, ΔT, de 16,6666, uma dízima. Então eu vou aproximar aqui para 16,7 anos. Ou seja, na Terra se passaram 6,7 anos a mais do que se passou, né? Do que se passou para aquele que estava viajando a 80% da velocidade da luz. Ou seja, conforme ele vai viajando mais rápido, mais rápido, mais rápido, vai se aproximando da velocidade da luz, o tempo vai passando mais devagar. Para ele só se passou 10 anos. Na verdade, quando ele voltasse para a Terra, o irmão dele, gêmeo dele, estaria 6,7 anos mais velho do que ele. Essa é uma das interpretações que a gente tem de viagem no tempo. Porque para pensar, se você tem um irmão gêmeo, você viaja por um bom tempo, né, por um certo tempo aí, próximo da velocidade da luz. Nesse caso, você passou 10 anos, vamos imaginar que você tinha 20 aqui, né? O exercício traz isso, tinha 20 anos. O irmão dele, quando ele retornasse, o que ficou na Terra, o irmão que foi viajar, ele saiu da Terra com 20 anos, passou 10 anos viajando, para ele se passou 10 anos. Passaram 10 anos, ok? Então quando ele voltou, ele estava com 20. Com 30, perdão, já estava com 20. O irmão dele, ao invés de ter os mesmos 30 que ele, na Terra passou mais tempo. Então ele estaria com 36,7 anos. Então ele estaria vendo o irmão dele, que é gêmeo dele, mais velho. Seria como se ele tivesse ido 6,7 anos para o futuro, encontrado o irmão dele mais novo. O que é isso? Isso a gente chama de paradoxo dos gêmeos, tá? Ó, paradoxo dos gêmeos. Certo? Então, o irmão que fica na Terra está mais velho ou mais novo? Mais velho. Quem passa mais tempo viajando, o tempo passa mais devagar, ok? Quanto mais rápido, mais devagar passa o tempo. Tudo bem aqui? Viu como que se aplica esse exercício? Para encerrar essa aula, além de ter comentado a respeito do paradoxo dos gêmeos, que é esse, né? Quando dois gêmeos, um é mandado viajar por um certo tempo próximo à velocidade da luz ou velocidades muito altas, ele volta mais novo que deveria, tá? Então ele volta mais novo do que o gêmeo dele. Tem um outro paradoxo que é bom a gente pensar, é bom estimular o cérebro. Já eu falando paradoxo do avô, vamos imaginar que fosse possível fazer uma viagem no tempo. Você volta no tempo, um tempo atrás, e mata o seu avô antes dele ter casado com a sua avó e ter tido seu pai ou sua mãe. Se você voltasse no tempo e matasse seu avô nesse período, o seu pai, por exemplo, vamos supor que é o teu avô paterno, o seu pai não teria nascido. E o seu pai não tendo nascido, você também não teria nascido. E se você não tivesse nascido, consequentemente, você também não teria voltado no tempo e matado seu avô. Consequentemente, ele teria tido seu pai, o seu pai teria tido você,
e você teria voltado no tempo e matado seu avô. Que não teria... Olha que loucura. Certo? A gente vai ficar num loop aqui infinito. Essa é a graça de a gente brincar com a teoria da relatividade. Ela tira todo o senso de lógica que a gente tem. Tá? É difícil a gente conseguir ver uma lógica, palpar tudo isso. Mas acredite, isso aqui é verdade. E essas equações da relatividade, elas são utilizadas para calibrar, né, o GPS. GPS é o sistema de posicionamento global, isso que você tem no seu celular, quando você quer chegar num lugar, você liga o GPS, não é isso? Se não houvesse uma correção pelas leis, né, da relatividade, pelas equações da relatividade, a cada dia existiria um erro de 11 quilômetros na distância que o GPS marca. Para você ver o quanto isso é verdadeiro. Então isso tem que ser levado em consideração, sim. Isso aqui não é mera ciência de doido, é algo que pode ser. Não, não, não. A teoria da relatividade, o nome já fala teoria, ela está completamente cercada de outras coisas que formam algo muito maior. Entendeu? Bom, o que a gente vai fazer então? Na próxima aula, na aula 5, a gente vai ver como que se comporta. A gente viu até agora o tempo se comportando. A gente vai ver como se comporta o comprimento e a massa de um corpo quando um objeto se desloca com velocidades próximas à da luz. Se você colocar um valor muito baixo para a velocidade aqui, você vai ver que praticamente é nulo. Talvez você não consiga nem fazer isso na calculadora. Não cabe. A diferença de tempo não cabe aí nas casas decimais que você tem na sua calculadora. Ok? Bom, de qualquer maneira a gente volta na aula 5 para falar sobre aumento de massa e contração do comprimento. Eu te vejo lá. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.